Daniel, e nós estamos em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 fala da estátua que Nabucodonosor erigiu a si mesmo, que na realidade era uma representação do Estado. Adorar aquela estátua, mais do que um ato religioso, era mais do que religião. Adorar aquela estátua era manifestar sua lealdade ao Estado. É como que jurar a bandeira. Você vai fazer isso com 18 anos. Era uma forma pública de se prestar lealdade ao Estado. Porque Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua, o homem a quem Deus submeteu todos os outros homens, quem foram, quem quer que sejam, quem quer que fossem, e onde quer que estivessem, né? De acordo com 2:38, todos os homens foram entregues nas mãos da cabeça de ouro da estátua, que era Nabucodonosor. E Nabucodonosor alcançou o poder que ele alcançou pela força. Então ele tinha autoridade política, autoridade social, autoridade econômica sobre todos os povos sobre os quais ele mandava. E ele, impressionado com o sonho que Daniel trouxe a revelação para ele, nós estudamos no capítulo 2, impressionado com o seu reino, o seu poder, a sua força, a sua glória, que Deus lhe deu, de acordo com 2:37, ele fez um pequeno Oscar a si mesmo, né? Um Oscar diminuto, um Oscar pequenininho, né? De 27 metros de altura por 2,70 de largura, para você ter noção do tanto que ele não se achava, ele se tinha certeza, né? Eu sou a cabeça de ouro. E nós vimos na semana passada que o homem, o ser humano natural, o ser humano sem Deus, ele tem compulsões, ele tem instintos. E o primeiro desse instinto é o de sobrevivência. Uma vez que ele está seguro, ele se alimenta. Uma vez que ele está seguro e alimentado, ele quer se reproduzir. Uma vez que ele está seguro, alimentado e já duplicou o seu DNA, aí ele quer ter com que viver. Ele precisa de ter posses. Ele precisa do necessário para viver e alguma coisa para deixar para os filhos. Uma vez que ele já alcançou esses 4 objetivos, que ele sobreviveu, que ele se alimentou, que ele já duplicou o seu DNA, né, já se reproduziu, e que ele já tem o necessário para viver e para deixar para os filhos, aí ele já começa a pensar em acumular, tem que abrir uma poupança, né? Aí ele já começa a pensar em acumular, em ter mais, e ter mais, e ter mais, e mais, e mais. Aí ele alcança poder. Uma vez que o ser humano ele já tem muito mais do que o necessário, ele começa a controlar, ele começa a manipular, ele começa a dominar sobre os outros. Que foi o nível que Nabucodonosor já tinha chegado. Que é o nível que o líder europeu do futuro também vai alcançar, do qual Nabucodonosor é uma figura, é um tipo, é um protótipo, né? E o homem, quando ele chega nesse estágio, aí ele passa a querer um estágio mais avançado. Uma vez que ele já tem mais do que o necessário, aí ele cisma. Aí ele entra na síndrome de Lúcifer. Ele passa a espelhar aquele que é o seu pai natural. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Não foi o que Jesus falou para os homens naturais, os líderes de Israel. E Satanás, a gente sabe que ele já tinha muito poder, muita beleza, muita sabedoria, ele já estava nesse nível de acúmulo, né? Aí ele falou assim, então agora eu quero ser Deus. Isaías 14:14. Serei semelhante ao Altíssimo. E Nabucodonosor, no passado, há 2.617 anos atrás. E o líder europeu do futuro, eles vão entrar nessa também. Uma vez que eles já têm um poder, muito poder, Nabucodonosor, nas suas mãos foram entregues todos os filhos dos homens. E por permissão divina, o líder europeu do futuro também, a gente sabe, estamos aprendendo isso aqui às quartas-feiras, que a ele vai ser dada, de acordo com Apocalipse 13:7, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
Aí eles vão entrar nessa. Eu quero ser Deus. Eu já tenho muito, agora eu quero ser Deus. Eu sou Lúcifer. Eu quero o nível máximo. Eu quero ser adorado. Eu quero ser divino. Aí, Nabucodonosor, para demonstrar a si mesmo o quanto que ele era divino, o quanto que ele era poderoso, ele erigiu esse Oscar de 27 metros de ouro a si mesmo e falou: eu quero que todos se prostrem e adorem. Né? Eu até olhei o que significa aquela palavra, né? Porque o governante, né, o líder, o rei, ele é a epítome. Lembra? Eu ia procurar o significado dessa palavra. Ele é a epítome do Estado. Epítome significa o resumo, a síntese. Né? Todo o Estado se resume, é representado pela pessoa do rei, daquele que governa. E ele lançou essa ordem. Quando vocês ouvirem a sextupla nota musical, né? Ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, todos devem se prostrar. E o interessante é que essa estátua que ele erigiu a si mesmo, ela tinha 60 côvados, né? Observa lá no 3.1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Ou seja, era o número 66. Nós vimos aqui na semana passada, sendo que Nabucodonosor é um protótipo do líder europeu do futuro, que é o anticristo, e cujo número será 666, de acordo com Apocalipse 13:18, que a gente percebe nisso, a gente percebe nessa evolução numérica, nessa progressão numérica, porque o 6, quando a gente estuda a numerologia bíblica, o 6 é o número do homem. O homem foi criado por Deus no 6º dia. Ele trabalha 6 dias e descansa ao 7º. Ele vive um dia que são 6 vezes 4 horas, e por aí vai. O número 6 é extremamente associado ao ser humano, ao homem. 6 é o número do homem, 5 é o número do anjo, 6 é o número do homem. Quando a gente estuda a numerologia bíblica, 5 é o número do anjo, 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, 8 é o número de Cristo ou da ressurreição, 9 é o número do Espírito Santo ou do fruto, e por aí vai. 10 é o número do limite humano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, cadê o 11º dedo? Não tem, é 10. Então 10 é o número do limite humano. Por isso que lá na tribulação o governo do anticristo se limita a 10 reinos. Ele é servido por 10 reinos. Ou seja, Deus, por permissão, ele vai deixar que o homem chegue o máximo que ele pode chegar. Você quer ser Deus? Você quer imitar seu pai, Satanás? Então vai até onde você aguenta. Eu quero ver até onde você aguenta aí. E nós vamos estudar na quarta-feira que 666, por mais que ele tente chegar ao 7, por mais que Satanás diga, serei semelhante ao Altíssimo, por mais que Nabucodonosor tente enganar a si mesmo e tente impor a força para o planeta, me adora porque eu sou Deus. Por mais que o anticristo no futuro diga, eu quero que o mundo me adore a minha estátua porque eu sou Deus, por mais que o homem se esforce, ele nunca vai chegar ao 7. O máximo que ele chega é ele mesmo 3 vezes. 666 é o máximo, é a plenitude do esforço humano. É tudo que o homem pode alcançar em termos de potencial, em termos de exercício de poder, em termos de potencialidades, em termos de capacidades intelectuais, em todos os sentidos. Por mais que Satanás invista no homem, por mais que Satanás transfira o seu poder para o homem,
E a gente aprende em Apocalipse 13:2 que Satanás vai dar seu trono, sua autoridade, grande poder para um homem. Satanás vai fazer uma transferência, um download de poder de 100% para o homem. Ele vai upar o seu poder ao homem. O homem, eu vou te dar tudo que eu tenho. Eu quero que você supere a Deus. Eu quero que você seja mais do que Deus junto comigo. Você é o meu Messias, você é a minha expressão. O anticristo vai poder falar assim, quem me vê a mim, vê a Satanás. Porque eu e o Satanás somos um. Porque lembra, nós estamos aprendendo nas quartas-feiras, a Elaine fica dormindo ali, mas ela não lembra. Tudo é uma grande contrafação, tudo é uma grande farsa que vai acontecer na tribulação. E por mais que o homem se esforce, que ele dê o gás, que ele liga o turbo, que ele faça o máximo que ele pode, ele nunca vai chegar à divindade, que é Cristo. Cristo já chega perfeito, né? Teleio, tetelestado, 7. Ele já é Deus. Então, Cristo na sua divindade olha para o homem ralando, se esforçando. 666. Você só consegue multiplicar o seu 6. No 7 você nunca chega. E a gente percebe, porque aqui nós estamos 2.617 anos antes, no dia de hoje, ainda tem mais alguns anos aí para o futuro, que Deus, por permissão, está deixando que o homem alcance, vá até onde ele quer. Como se diz lá nos interiores, ele está dando corda. Vai. Ele está dando corda. Quer fazer uma pergunta? Pode chegar aqui no microfone. Que aí os nossos acompanhantes de longe também ficam sabendo. Estou achando interessante você falando aí do... Que bom, tá achando interessante, senão que não está dormindo igual a Elaine. Não, mas eu também dormindo. Isso é brincadeira, né? Ela é muito atenta e anotativa. Estou tentando acordar ainda. Mas esse 666, né, o homem, né? Essa tríplice falsa trindade. A falsa trindade, exatamente. Essa falsa trindade. Aí você está acompanhando na quarta-feira, né? Eu estou vindo, né? Claro. Eu não estou dormindo, né? Amém. Na quarta, pelo menos, não. Domingo eu tenho que acordar cedo. Só no domingo de manhã, né? Domingo eu tenho que acordar ainda. Mas eu estou pensando, ali você está falando, 666, que é o número do homem, né? Sim. É número de homem. Apocalipse fala lá em Apocalipse 13, fala que é número de homem. Exatamente. De homem, né? Não de um homem. E de um homem que vai representar todos os homens, né? Mas lá está falando de homem, né? Sim, claro, então, porque é dele. Então, Satanás, nessa tentativa dele de ser semelhante ao Altíssimo, e vai implantar a falsa trindade aqui na Terra, né? Ele sendo como pai. Na tribulação. Uma besta, o Cristo, e o outro, o Espírito Santo, né? Então só que são 3, né? Deus é 3 pessoas, né? Isso. 777. Então, essa falsa trindade é 666. Tipo exatamente. Assim, né? E Cristo, quando você soma o número dele, dá 888. Nenhum dos 3. Jesus Christos no grego. E nessa tentativa dos 3, nenhum dos 3 vai chegar a aquilo que Deus é. Exatamente. Né? Por mais que o homem se esforce, ele nunca vai chegar Satanás lá. E o homem, né? Exatamente. Satanás já está por trás disso aí, dos dois, claro. Das duas bestas. É o que nós estamos estudando na quarta-feira. Os 2 homens, as 2 bestas do mar e a da terra, na realidade são representantes do dragão. Eles falam em nome do dragão, um até tem a voz do pai, né? Que é o caso da besta da terra. Ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, se Adão era o 6... Nabucodonosor era o 66, e o líder europeu futuro anticristo vai ser 666. Então a gente vê que, desde que a serpente inoculou o veneno do pecado, lá no calcanhar de Adão, lá no Éden, Deus tem permitido a aquelas duas. Inoculou, né? Ela inocula, não é? Quando ela dá o bote e finca aqueles dentinhos dela. Ela inocula o veneno. Essa progressão numérica, então, revela o desenvolvimento do mal. É lógico, revela também a permissão divina para o desenvolvimento do mal, que é um aspecto processual, que é um aspecto acumulativo, que é uma questão sedimentar. A coisa vai sedimentando. Na realidade, quando Satanás inoculou o veneno no primeiro casal, mais especificamente em Adão, porque ele era o responsável, né?
Satanás, ele estava criando uma coisa que essa semana, na realidade, as 2 semanas passadas, eu batizei de fator Babilônia. Já que nós estamos estudando Babilônia, nós estamos estudando Nabucodonosor, essa progressão aí, 666, 666, eu estou chamando aqui nos meus estudos de o fator Babilônia. Que Nimrod, sendo o fundador de Babilônia, de acordo com Gênesis 10, não sei se os irmãos já estudaram Gênesis 10 e Gênesis 11. Em Gênesis 10, nós vemos que Satanás, se Deus trabalha progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente, o Satanás, que não tem nada de originalidade, mas tudo ele contrafaz e imita a Deus, ele trabalha da mesma forma. A forma de Satanás trabalhar, contrafazendo, imitando a forma de Deus trabalhar, é progressivamente. É seletivamente. Isso eu aprendi com o de Grazia. Lembra do de Grazia? Nunca esqueci isso. Eu aprendi isso em 1982. Está na cabeça até hoje. Ele falando isso. Progressivamente, seletivamente. Progressivamente, seletivamente, limitadamente, acumulativamente. Então, Satanás também trabalha dessa forma. Ele observou que o primeiro casal teve 2 filhos, Caim e Abel, e ele observou, Abel é uma pessoa que vive pela fé. Abel é uma pessoa que confia em Deus. Abel acreditou naquilo que papai e mamãe falou. Né? E ele está trabalhando de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus, naquela época, a Bíblia era muito pequenininha, né? A Bíblia de Adão tinha um versículo, né? De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Já a Bíblia de Abel era pequenininha também. Quando pecar, sacrifica um cordeirinho, derrama o sangue dele. E Caim, já nesse caminhar meia-meia-meico, né? Nesse caminhar 6, ele já estava esforçando, ralando. Não é possível. Eu tenho que ser responsável pelos meus próprios atos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Farei a minha parte que Deus me ajudará. Não é aquele versículo da Bíblia mais conhecido? Né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. É o versículo da Bíblia mais conhecido. Ele foi lá, arou a terra maldita. Né? Maldita é a terra por tua causa. É com suor agora que você vai ter que arrancar o fruto dela. Caim foi lá falando, não acredito nesse negócio de faz um sacrifício, meu pecado está pago, não. Não acredito em Jesus Cristo, não. Eu acho que a gente escuta isso muito quando prega por aí. Se fosse tão fácil assim, todo mundo era salvo. Não era isso que eles falam para a gente? Falam, não, basta ser crer em Cristo, aquele que ouve minha palavra, que naquele nível tem a vida. Não, se fosse tão fácil assim, todo mundo era salvo. Só acreditar em Jesus? Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser igual o Caim. Você tem que ir lá, abrir o chão, afofar a terra, jogar a sementinha, ficar regando todo dia, tirar os bichinhos, arrancar as folhas secas, ajeitar o negócio, adubar, deixar crescer, colher o fruto, aí depois põe no carrinho, leva lá para o Ceasa de Deus e vende lá as suas obras. Aí Deus vai ficar impressionado. Nossa, essa pessoa, apesar dela ter uma natureza pecaminosa que me odeia, olha só como ela se esforça. Vou levar para o céu. Eles pensam que é assim, mas não é. Isso é o homem natural. E Satanás, ainda que Deus foi separando uma semente, Sete, Enos, Cainã, Malalé, Noé, Lameque, Noé, Sem, e por aí vai, Satanás foi separando a sementezinha dele também. Ele foi criando pessoas que criam nessa mentalidade. Não, para chegar até Deus você tem que amontoar tijolo. Para chegar até Deus, você tem que fazer argamassa. Você tem que ralar, você tem que suar. Né? Você tem que ficar lá no sol escaldante, vida de peão, pondo um tijolo em cima do outro, construindo uma torre. Vamos ver se essa torre chega lá no céu, né? Essa torre aqui, na realidade, ela é o portão de Deus.
É através desse nosso esforço conjunto que unidos venceremos. O povo unido jamais será vencido, nem por Deus. Né? Nós vamos amontoar tijolo aqui, nós vamos chegar lá no céu. Precisa de Jesus Cristo, não. Porque é pastor bobo lá, jogando tinta lá, fazendo escadinha de Deus para o homem, Jesus Cristo. Tem nada disso, não. A gente amontou o tijolo aqui, nós vamos chegar lá. Satanás fala isso, vai fazendo seu tijolinho aí. Um dia você chega lá. Um dia o seu bem vence seu mal. Vai, seu trouxa. Vai juntando tijolo, daqui a pouco você está no inferno. E o homem fica aí. O faraó é... Tijolo! Vai fazendo tijolo aí, seu bobão. E o ser humano fica a vida inteira, 30, 40, 50, 80 anos, morre, vai para o inferno, falando, mas meus tijolos? Cadê meus tijolos? Ficou tudo lá. Ué. Então o homem, ele cria que ia abrir um portão para o céu. Babel significa portão para o céu. Que ele ia chegar até Deus através do seu esforço. E ele colocou um homem com um nome muito bonito, inclusive, né, significa aquele que se rebela contra Deus, né, o Nimrod. Aquele que quer matar Deus, era o líder dessa galera. Ele criou, fundou a cidade de Babilônia. Então, esse sistema que na realidade ele é uma ideia de Satanás, Nimrod, Nabucodonosor, o anticristo, são só instrumentos. São só marionetes que ele usa para alcançar esse objetivo de matar, roubar e destruir o máximo possível, né? Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante, mas ele vem para matar, roubar e destruir. E ele quer levar o máximo possível de pessoas para lá, para onde ele vai, para um lugar preparado para ele, que é o Guiena, que é o lago que acha com fogo e enxofre. Ele é que criou esse sistema. Então, o sistema babilônico, o fator Babilônia, é aquele sistema que quer colocar o homem acima de Deus. Ou no mínimo igual a Deus, né? Serei semelhante ao Altíssimo. E esse assunto, essa história, ela começou lá em Gênesis 10 e Gênesis 11. Onde nós temos a história do Nimrod, um dos descendentes de Cão. E, em Gênesis 11, a história da Babilônia, que é a história do esforço humano para chegar aos céus sem precisar de Jesus Cristo, sem precisar de Deus. Então, em Gênesis 10, onde fala que Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor, e isso aí no hebraico é uma forma afrontosa. Esse diante de Deus não é porque Deus está olhando, não é que ele está pedindo a bênção de Deus, não. É porque ele está provocando a Deus. O diante de aí no hebraico é de uma forma assintosa. É uma forma de agressão. Ali, ele que fundou não somente Babilônia, mas outras cidades, Calné e etc., Ereque, Calné, ele ali está dando, ele está fundando, ele está instituindo pela primeira vez na história humana o conceito de Estado. Estado. De repente aparece um homem que fala, agora eu que mando no vocês. É a questão do governo humano. É a questão do Estado, que o governo humano, nós que somos pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, né, a gente sabe que o governo humano foi instituído a partir do dilúvio. Lembra? Antes, os dispensacionalistas queriam assim, a inocência, depois veio o governo da consciência. O governo da consciência foi insuficiente para inibir a ação maléfica do homem, tanto que ela se multiplicou a tal ponto que foi necessário o dilúvio. Aí foi instituído o governo humano. E o primeiro homem que mandou sobre outros homens, e eles o faziam voluntariamente, porque eles tinham grande admiração por Nimrod, porque ele era caçador, porque ele era valente. A pessoa, quanto mais faz, mais o ser humano aplaude, né? O ser humano nunca vai ser 7, nunca vai ser Deus, ele nunca vai ser 100%, porque a palavra fala em Tiago, que se você não cumprir 100% dos mandamentos, você já infringiu todos. Né? Você cumpriu 99% dos mandamentos, são 613. Se você for olhar de uma forma judaica. Se você cumprir 612 e escorregar nenhum, transgrediu 613. Não é isso que Tiago fala? Mas o ser humano natural tem a tendência a aplaudir
Eu sei que ele não vai chegar na perfeição, mas quando vai chegando perto dá uma emoção, né? Quanto mais perto do 99, aquela coisa olímpica, né? Nossa, o rapaz ganhou 300 mil medalhas de ouro, ele é heptacampeão mundial. Aí a pessoa aplaude, ele vira ícone, ele marcou 1000 gols. Aí vira rei, né? Ele é rei do futebol, ele é rei da Fórmula 1, ele é rei disso, é rei. O ser humano sempre procurando um rei. Não sendo Jesus, um rei. Não sendo Jesus, pode ser qualquer outra coisa, menos Jesus. Que a gente tem visto isso também nas quartas-feiras. Então, quanto mais perto ele vai chegando da perfeição, né? Ele é o menos imperfeito de nós imperfeitos, vamos aplaudi-lo. Né? Me engana que eu gosto, eu quero ser iludido. E Nirode era um desses. Ele se destacava, ele era valente. Ele se colocou como governante dos outros homens. Então ele instituiu o Estado. Mas na sequência, lembra da questão poder, divindade. Não contente com o extremo poder, ele quis também a divindade. Aí ele teve a ideia da questão da Torre de Babel. Aí já é uma questão religiosa. Esse é o que eu estou chamando de fator Babilônia. É quando a noção de Estado e a noção de religião, é quando o conceito Estado e o conceito religião se fundem, se tornam uma coisa só. Que é o caso do Nabucodonosor, que vai ser o caso do anticristo. O nível de poder é tanto que ele se lança à pretensão de divindade. E as pessoas concordam. A multidão segue. O Estado e a religião se fundem. O poder de governar e a exigência de adoração se tornam uma coisa só. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele já tinha tanto poder, ele já mandava tanto, que ele começou a se querer achar Deus, instituiu isso na figura do seu Big Oscar, e exigiu adoração, e as pessoas engoliram. Não vamos adorá-lo. Adorar essa estátua é prestar lealdade religiosa, é prestar lealdade política, viu? A coisa se unindo. Isso acontece aí nos países de esquerda. Aliás, em muitos países. Na Líbia, tinha pôster do Gaddafi para tudo quanto é lado. Na China, que esse pôster assim, de 300 milhões de metros quadrados lá, pendurar nos prédios lá do Mao Tse Tung. Isso dá a impressão que o cara está ali de olho no você, né? É o Big Olho, né? O Big Brother, é o grande irmão te olha. E todo líder que tem muito poder, que tem pretensões de divindade, ele usa desse recurso. Essa história de Satanás é velha. O Nirode, ele começou a mandar fazer estátua dele antropomórficas, né, que era metade homem, metade Deus, metade animal. Os leões que ele matava começaram a se misturar a ele mesmo. Então era aquela cabeça de homem com aquele corpo de leão, com asa de águia. Quem já viu o livro, todo mundo conhece isso. Aquela coisa zoomórfica, antrozoomórfica, uma mistura de zoo, de animais com homem, porque ele colocava essa estátua para tu quanto é lado, essas representações, essas pinturas, essas esculturas. O Nirode está de olho aí, cuidado, hein, olha. Esse rapaz, ele é onipresente, hein? Ele está de olho em nós tudo aí, ó. Tem que ter medo dele, hein? É o caso do anticristo. Ele vai ficar de olho em todo mundo. Você fica com medo do nada. Mao Tse Tung, aquele monte de pôster dele para tu. Hitler, aquele monte de pôster dele para tu. Gaddafi, aquele monte de pôster. Ayatollah Khomeini, tudo a mesma coisa. O cara acha que é Deus e as pessoas acreditam. Fica lá se prostrando diante da estátua. Inclusive essa estátua, que Nabucodonosor mandou fazer, de reles 27 metros de altura, né, 9 andares de altura, ele ficava no campo de Dura, que é uma pequena planície que fica a sudoeste da Babilônia, que era o único lugar por onde se chegava à cidade. Já viu, normalmente o monumento de uma cidade fica na entrada da cidade. Você já ia chegando na Babilônia, lá vem com seu carrinho lá na
naquelas planícies do Iraque, né? Você deve lembrar disso, não é isso? Que você está sem fim perdendo lá nas planícies do Iraque. Lá de longe ele já via lá que é trem iluminando lá no deserto de ouro puro. 27 metros de altura, brilhante, chamando a atenção. Fala que quem manda sou eu. Eu é que sou o Deus desse negócio aqui. É isso que ele estava querendo dizer. Bom, coincidentemente eu estava lendo exatamente essa história da Torre de Babel ontem, de manhã. Amém. E a Torre de Babel. Que é um assunto muito palpitante. Exato. E é interessante que lá no início do capítulo 10 fala que era o povo falava uma única língua. Era uma língua universal. Então, não tinha diversidade de línguas como nós vemos hoje no mundo. Mas é interessante que foi a partir daí. Com a atitude de Nimrod, ele tentando chegar a Deus e com os seus substituir próprios meios, Deus, fazer a sua escadinha, né? Deus deu essa confusão de línguas. E aí o povo espalhou para cada lado. Agora, você citando Nabucodonosor usando o anticristo, é uma pergunta também. No final da tribulação, com o reino messiânico sendo instituído, essa diversidade de língua vai também voltar uma língua universal também, se eu não me engano, Sofonias ou Abacuque. Sofonias. Vai ser uma língua universal também. Assim como lá teve essa diversidade, espalhou por causa da atitude de Nimrod, aí também com a atitude do anticristo, com a derrota dele, o reino messiânico que será restituído àquela língua universal. Certo isso? É uma pergunta. Essa doutrina, esse ponto, ele não é claríssimo na profecia. Mas é um consenso que os teólogos, que os exegetas, que os estudiosos das Escrituras chegam. Porque faz sentido. Porque se a confusão de línguas é um juízo em função do fator babilônico, e uma vez que o fator babilônico vai ser esmiuçado, vai ser desfeito por ocasião da vinda de Cristo no final da tribulação, é uma questão de consequência que esse juízo seja invertido. Então, existe quase que um consenso entre os teólogos que no milênio vai haver uma língua só, no planeta inteiro. Tem um versículo em Sofonias que alude a isso. Mas não é algo que você pode afirmar. Mas é algo consequente. É algo que dá para se pensar que possa ser que aconteça. Mas como já foi falado, que você não pode se afirmar. Vai! Mas é muito provável. É muito provável que no milênio fale-se uma língua só. Tomara que seja o português, né? Que a gente já não precisa aprender outra língua. O Clive já prefere que seja o inglês. Mas, particularmente, eu creio que vai ser a língua... Eu, Carlos Hamilton, porque eu já estudei a respeito desse assunto, eu creio que vai ser a língua que Adão falava, que é o aramaico. Eu creio que a língua original do planeta é o aramaico, do qual o hebraico é só um dialeto regional. Tem muita gente que fala, não, tem que ser o hebraico. Eu gosto do hebraico, mas eu particularmente creio que seja o aramaico. Mas aí já são, como diz o Clésio, outros milênios. Então, o Estado e a religião, o fator Babilônia, é a fusão, a mescla, a fusão do Estado e a religião no propósito de substituir a Deus. Né? É o fator Lúcifer também, né? Sereis semelhante ao Altíssimo. Deus é obsoleto e desnecessário. Vamos substituí-lo. Vamos substituí-lo. É um sistema que deseja unir os homens para destruírem a Deus. Substituírem a Deus. Qualquer lugar na Bíblia onde se encontrar Babilônia é um símbolo, é um ícone de rebelião. Rebelião contra Deus. Tanto é que daqui umas 20 semanas, 15, quando nós estivermos em Apocalipse 17, aqui às quartas-feiras, nós vamos ver que a Babilônia, a grande, a meretriz, ela é mãe de todas as abominações da terra. É um assunto da abominação. E nós vamos ver, na quarta-feira aqui, se Deus permitir,
que abominação é a mesma coisa que fazer um ídolo. Então, aquela que tem ensinado os homens a substituir Deus por algo visual, né? Por um holograma, uma estátua de gesso, uma estátua de ferro, de ouro, não interessa qual que seja, isso é Babilônia. E interessante que em 1 Samuel 15, 23 fala que a rebelião é como se fosse um pecado de feitiçaria. Ou seja, é tudo um espírito só. Se rebelar contra Deus, fazer um despacho, adorar um ídolo, é tudo a mesma coisa. Toda e qualquer forma de rebelião é Babilônia, é Satanás, é Nimrod, é 666. E esse foi o intuito de Satanás através de Nimrod, é o intuito de Satanás para cada vida perdida, foi o intuito de Satanás para Nabucodonosor e vai ser o intuito de Satanás para o líder europeu vindouro, o príncipe que há de vir, o anticristo. Lá na tribulação, a vontade de Satanás vai chegar na sua máxima expressão, né? 666. Nós vamos ver que dentro dessa questão da contrafação, dessa imitação que Satanás faz das coisas, dos propósitos das obras de Deus, ele também, já que Cristo vai implantar um reino aqui na terra, eu também quero implantar um. Satanás também vai implantar um reino aqui na terra. Só que ao invés de 1000 anos, vai durar 42 meses. Olha que coisa mais pífia, né? 42 meses. 3 aninhos e meio. Deus permitindo. Então, só para resumir, Nabucodonosor é um símbolo do anticristo. O reino de Nabucodonosor, o reino do anticristo, é a mesma coisa. Um é símbolo do outro. É símbolo do sistema político-religioso que tem como objetivo substituir Deus. E o nosso assunto aqui também, os 3 garotos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, são símbolo, tipo, ou protótipo, ou antitipo, do que Israel vai experimentar na tribulação. Se Israel vai passar muito aperto na mão do anticristo durante o reino de Satanás aqui na terra, que a gente conhece por grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais da tribulação, que Jeremias 37b chama de tempo de angústia de Jacó, esses jovens judeus fazem a tipologia. Aquilo que eles passam na fornalha é aquilo que Israel vai passar na tribulação. Mas do mesmo jeito que nós vamos ver aqui, que eles foram preservados da fornalha, nem o cabelinho do sovaco ficou chamuscado. Da mesma forma, Israel vai ser preservado dentro da sua fornalha tribulacional. Porque isso é dito em Jeremias 37c. Se em 37b de Jeremias fala que é tempo de angústia para Jacó, em 37c fala que ele, porém, será livre dela. Então, esse capítulo 3 de Daniel, ainda que ele seja um capítulo histórico, né, ele conta uma historinha, as tia até conta essa história para os nenenzinhos lá no berçário, nas classes inferiores. Você deve ter aprendido, né? A respeito do Danielzinho, na covinha do leãozinho, do Sadraquinho, do Mesequinho ali na covinha, na fornalhinha do Nabucodonosinho, né? Dessa é coisa que se ensina. A PEC deve ter até flanelas disso, né? Não tem aqueles flanelários, aquelas coisinhas. A Lulu essa semana conheceu a PEC, ela adorou a lojinha lá da PEC. Comprou uns livrinhos já pro Filipinho, né? Já é de menino que se torce pepino, né? Ou, biblicamente falando, ensina a criança o caminho que deve andar. Então, ainda que esse capítulo ele seja histórico, ele também é tipológico escatológico, vamos dizer assim. Ele é tipológico escatológico. Porque ele apresenta a exaltação do governo satânico, a perseguição do santo até a morte e o especial cuidado de Deus, apesar de tudo. Não é o que vai acontecendo. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego há 2.616 anos e meio atrás, e é o que vai acontecer na tribulação. A exaltação do governo satânico, a perseguição do santo até a morte e o livramento de Deus.
Porque Deus dá asas como que de águia para a mulher sair voando, né? Se Red Bull te dá asas, o Senhor dá uma asa maior ainda, né? Porque a serpente sai arrastando atrás. E nós vimos também na semana passada que tiveram 3 rapazes que não se prostraram. Assim como Israel na tribulação, e nós vamos ver isso agora quarta-feira, na hora que o anticristo mandar tocar o cítaro, a pífala, a gaita de foles, os 6 instrumentos dele, os 666 instrumentos dele, Israel falou, opa, ídolo dentro do santo, não pode não, ué. O judeu vai falar desse jeito. Ídolo dentro do santo, o judeu lá de Montes Claros. Ídolo dentro do santo, não pode não, uai. Esse negócio aí tá errado, sou. Que trem é esse aí? Dentro do santo, não pode não, uai. Esse rapaz aí não é o Cristo, não. Isso é o anticristo. Não vou seguir esse rapaz, não. Ah, vai seguir, não? Paulada na orelha. Que isso, moço? Colocando imagem dentro do Kadosh Kadoshem, não pode. E o anticristo vai cometer o erro que Cristo, entre aspas, cometeu, de se fazer a si mesmo Deus. Não era essa a reclamação dos judeus com relação a Cristo? Começava a jogar pedra em Jesus, eu falei, por que vocês estão me apedrejando? Que pecado que eu cometi? Eu falei, não é porque você cometeu o pecado, não, é por causa da blasfêmia. Porque você, sendo homem, você mesmo se faz Deus, isso não pode. Está errado. Que isso, moço? E o anticristo vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar uma abominação, uma estátua dele mesmo, dentro do Santo dos Santos. Aí a ficha do judeu cai. Aí ele percebe que ele fez aliança com a pessoa errada. Aí isso serve de pretexto para o príncipe romano romper, de acordo com o que nós vamos aprender em Daniel 9, daqui umas 300 semanas de Daniel, que nós estamos no 3, né? Tem quanto tempo nós estamos estudando Daniel, hein? Já tem uns 4 meses. Já tem estudo. Nós estamos no capítulo 3. Então até chegar no capítulo 9, daqui 8 meses, quando a gente estiver no capítulo, tem 3 meses, então daqui 6 meses, quando nós chegar lá em Daniel capítulo 9, nós vamos ver que na metade da tribulação, ele rompe o tratado dele com Israel. E o Nabucodonosor ficou muito nervoso. Não é o que fala aqui? Ele ficou tão nervoso, falou Nabucodonosor e lhes disse, 3,14, é verdade que vós não servi os meus deuses, nem adora a imagem que eu levantei? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abdenego, não vão servir não. Verso 17. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Você vê, o que é a pessoa fazer as coisas pela emoção? Ela fica burra. Ele ficou tão nervoso. Vocês não vão adorar minha estátua? Ele ficou tão nervoso que o rosto dele ficou até distorcido. E a pessoa, quando está nervosa, ela é tão burra, já que ela queria, bom dia, já que ele queria punir o Sadraque, o Mesaque e o Abdenego, ele deveria ter mandado a fornalha ficar 7 vezes mais fraquinha. Porque o fogo mais baixinho, o cara vai sofrer mais, vai ter que cozinhar primeiro para depois queimar. Não, 7 vezes mais forte. Vai cair lá, já vai virar torresmo. Vai dar tempo nem de sofrer. Vai pururucar muito rápido. Vai dar tempo. Você vê a pessoa irracional. Ficou tão nervosão, tão transtornado, que mandou esquentar 7 vezes mais. Não, dá uma esfriada aí na fornalha, para eles verem o que é bom. Não. Tanto é que as pessoas, os rapagões do exército babilônico, chama aí um saradão aí do meu exército aí para amarrar bem amarradão e joga eles lá no meio da fornalha. Como mandar jogar lá? Rapaz, própria pessoa,
os saradões que jogaram o Sadraque e o Abdenego lá na fornalha. Eles mesmos já queimaram. E o Nabucodonosor olhou pela janelinha lá da fornalha e falou, uai. Primeiro, eles não viraram pururuca. Segundo, nós não jogou 3, por que tem 4? Lembra que nós lemos aqui no texto? Observa a partir do verso 3. A partir do 20. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, 3:20, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus. Deu nem tempo de formalidade, né? Isso serviu até para testemunho depois. E suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremodo acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremodo acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremodo acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros, uai, nós não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, rei. Nós mandou 3 lá para dentro. Tornou ele e disse, eu porém estou vendo 4. E solto, não está nem amarrado não. Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, você vê, o cara já está achando que eles estão vivos lá dentro. Sobremodo acesa, falou e disse, parece até hippie, né? Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, que a forma do gentio se relacionar com Deus é sempre chamando de Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Aí chegou, queimou, viu? Quando tem um acidente, junta, curioso, igual formiga no mel, né? Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governador, os conselheiros, que monte de bico, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esse verso é muito importante. 28 e 29. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, um montão de lixo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Você observa que lá no verso 15, o Nabucodonosor, quando eles falam, não, nós não vamos adorar a sua estátua, lá no finalzinho do verso 15, Nabucodonosor perguntou assim, quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Eu sou o Nabucodonosor. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Eu vou mandar acender essa fornalha, vou mandar jogar vocês lá dentro. Existe Deus para livrar vocês da minha mão? Não existe não. Quem é Deus para livrar vocês da minha mão? Aí Elaine, na semana passada, até fez um comentário. Seguinte, o Nabucodonosor, ele é meio burro, né? Ele não lembra que agorinha mesmo aí, o Deus dos Hebreus estava dando a revelação do sonho para Daniel? Ele já esqueceu disso? Que o Deus de Israel já provou que é o maior dos deuses? Aí, pensando nisso, ontem à noite eu estava escrevendo aqui a última página que eu vou ler. O Nabucodonosor, ele estava tendo uma percepção progressiva da pessoa de Deus. Lá no capítulo 2, quando Daniel recebeu de Deus a revelação do mistério, o Nabucodonosor no verso 47, 2:47, fala o seguinte, ó,
Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele não é exclusivo, mas ele é o maior. Ele não é o único Deus, mas ele é grandão, hein? Deus nenhum conseguiu dar revelação, nem para caldeu, nem para necromante, nem para feiticeiro. Mas o Deus do Daniel conseguiu. Então, certamente, observa que ele está percebendo Deus, como ele ama todos os homens. Certamente, Jesus Cristo morreu por Nabucodonosor. Ele amava Nabucodonosor. O Shema, nós vamos falar do Shema quarta-feira também, para você ver como é que as coisas são bem linkadas. O Shema Israel, é celebérrimo, é Deuteronômio 6,4, é uma revelação íntima, particular de Deus para Israel, porque Israel é a esposa de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, só o judeu tinha essa percepção, que Deus só existe um. O pagão não. Só o Nabucodonosor adorava 20. Marduk, Enuque, Nebo, um monte. E Deus, o Deus de Israel, o Deus de... é mais um. Mais um. Ele é maiorzão do que os outros, mas ele é mais um. Ele não é o único, ele é grandão. Ele não é exclusivo, mas ele é bem poderoso, porque ele consegue revelar mistérios. 2,47. Aqui, ele já vai aprender mais uma coisinha. Porque, viu, ele duvidou do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que falou assim, quem é que pode livrar vocês da minha mão? Porque, tudo bem, o Deus de Israel, mais um dos deuses, um Deus bem poderoso, né? Ele é bem poderoso em questões passivas aí, nem indiretas, revelar um sonho, tudo bem. Mas livrar desse fogaréu aqui, aí, acho que já não é tanto assim também, não. Ele é um Deus grande, mas também não é isso tudo, não. Mas aqui ele tomou mais uma paulada. Aprendeu mais uma coisinha. Aqui nessa experiência do capítulo 3, ele vai descobrir 3 coisas. Que existem pessoas dispostas a morrer por causa dessa exclusividade. Eles tinham aprendido. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso já tinha sido dito uns 800 anos atrás lá para Moisés. Estava na Torá. Que o Sadraque, Mesaque, Abednego e o Daniel aprenderam nela. Lá em Êxodo, lá em Deuteronômio 6,4. E o rei fala, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus. Ou seja, tem gente que paga o preço. Existe, é um testemunho, tem gente aí que está disposta a morrer por causa dessa pretensa exclusividade de Deus. Opa, então é um Deus... Pode ser até que ele seja o único mesmo, porque tem gente que até morre por isso. E, 2, mais do que ser capaz de revelar apenas mistérios, como diz aqui no 2,27, ele agora no 3,29 já chega a outra conclusão. 2,29. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Opa, então ele é um Deus de questões passivas, mas também um Deus de questões mais urgentes. Mais ativas, mais concretas. Por isso, ele ainda que não se rende a esse Deus, mas ele já demonstra um certo respeito. E proíbe com pena de morte que se blasfeme o nome dos judeus. O nome do Deus dos hebreus. Ele não fala, bendigam, mas ele não fala para bendizer, mas também fala, está proibido de falar mal. E no capítulo 4, que nós vamos começar na semana que vem, nós vamos ver que ele vai ter mais um degrau de aproximação desse Deus. Que a percepção dele a respeito de Deus vai crescer mais um pouquinho. Porque aí agora vai ser uma experiência pessoal. Ele vai ter que pastar. Literalmente. Ele vai ter que pastar para aprender quem que é Deus. Vai comer capim mesmo, 7 anos. Os irmãos quiserem... Pode até dar uma lidinha, os irmãos quiserem depois, no capítulo 4 de Daniel. Que é o nosso assunto semana que vem. Amém? Podemos orar?